Olá, minhas amigas, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Nossa live hoje a gente vai conversar com o André Alves, aprovado em segundo lugar na PGR Rio Grande do Sul. Um concurseiro que muito diferente da maioria e tinha poucas horas da maioria dos aprovados que a gente conhece aí. Muita gente que tem muitas horas disponíveis de estudo. O André é diferente. Ele sempre teve muito pouco tempo para estudar e é essa a experiência dele que a gente vai tentar conversar hoje, tentar passar para vocês. E, pelo jeito, deu certo. Ele conseguiu passar em segundo lugar na PGR Rio Grande do Sul. O resultado saiu ontem, a homologação saiu ontem e ele também foi nomeado ontem. E agora está esperando então para ser empossado procurador do Estado do Rio Grande do Sul. Basicamente, o André foi nosso aluno do curso de prova oral. Olha ele já. Fala, Andrezão. Certo por aí? E aí, Léo, tudo bom? Estamos todo mundo te ouvindo. Seja Tá. bem-vindo e obrigado por ter topado o convite. Falar um pouco da sua história aí. Eu que E agradeço. hoje quem vai conversar é você, quem vai falar é você. A gente vai ficar só ouvindo. Tá bom. Né? A única recomendação é para falar devagar. Você lembra, né, dessa recomendação? Já dei alguma vez essa recomendação a você? Vou tentar lembrar lá do tempo da prova, porque o falar devagar lá foi um processo, né, para estar pronto. Mas aqui vou tentar lembrar desse. Se estiver falando rápido, avisa, assim como você fez no curso muitas Não, vezes. eu tô brincando. Aqui você pode falar rápido, aqui tá liberado. Aqui, se o pessoal não entender, avisa aí. Seguinte, basicamente a gente está aqui para entender sua história, né? Como foi sua Uhum. trajetória aí até a aprovação. E a gente colocou a frase ali, que é uma frase que você, um assunto que você sempre dizia, né? Que é o fato de você ter tido poucas horas de estudo diárias, digamos assim, porque você trabalhava, né? Você trabalha. E trabalha, assim, não é um trabalho com, pelo que eu lembro, um horário bem. Tipo, não é um trabalho de 4 horas, de 6 horas. É um trabalho que realmente tomava seu tempo efetivamente, assim. Então, primeiro, eu já te apresentei mais ou menos, né? Que é do ponto de vista do concurseiro aqui, é André Alves, aprovado em segundo lugar da PGR Rio Grande do Sul. Diz aí agora, do ponto de vista do Big Brother Brasil, né? André Alves, de tal lugar, tantos anos. Diz aí mais ou menos a tua história, onde é que tu estudou. Ó, Ortiz aí, aprovado também, vai estar com a gente amanhã aqui no Revisão. Eu queria que tu dissesse um pouquinho sobre tu, assim, quem tu é, onde é que tu estudou, enfim, e em que momento tu chegou no concurso. Eu não quero falar sobre o seu estudo ainda não, aí depois a gente entra, vamos um pouquinho para trás. Tá. Então vamos contar lá, né? Desde a época que entrou na faculdade e tudo mais, Isso né? aí, isso aí, isso aí, mais ou menos, um resuminho. Tá bom. Eu entrei na faculdade em 2012 e aí fiz aqui a UERJ, no Rio de Janeiro, né? Universidade do Estado do Rio Mas de você tem Janeiro. quantos E anos? eu tenho 28 anos. Enfim, então voltando lá para... Em 2012 entrei na faculdade, fiz aqui na UERJ, no Rio de Janeiro. E, assim, durante toda a faculdade, não me identificava tanto com direito, não. Eu era aquele estudante que estava lá na faculdade e curtia ir para as festas, curtia para os jogos jurídicos e tudo mais, mas nem sonhava assim, em estudar para concurso. Até sonhava no início, que eu entrei no direito sonhando em ser diplomata, eu queria morar fora do país e não sei o que lá e tudo mais. E aí também, lá pelo terceiro período da faculdade, eu também falei, não, quero estagiar, não sei o que lá. E aí eu estagiei durante 2 anos no escritório também de propriedade intelectual, também nada a ver com procuradoria. E acabei que, assim, já no sétimo período do curso surgiu uma oportunidade de fazer um intercâmbio pela faculdade, e aí fui fazer, aí saí do escritório. Mas foi para E onde? quando eu fui para a França, para Lyon. E aí, quando eu voltei da faculdade, foram 5 meses fora. E aí, quando eu voltei, a UERJ entrou numa greve, que foi 2016, era o período que o Estado do Rio de Janeiro estava completamente quebrado. Então, os servidores estavam com 2, 3 meses de salário atrasado. E aí, a UERJ entrou em greve, eu voltei, não tinha nada que estudar, não tinha faculdade, estava sem trabalho, sem nada. E aí, foi na época que, andando pela faculdade, vi um anúncio, assim, concurso de estágio para a PGE do Rio de Janeiro. Eu nem sabia o que um procurador fazia, não fazia ideia. Falei, tô buscando estágio para fazer essa prova aí. E aí fiz, e aí lá dentro que eu vi, tipo, é uma carreira legal. Gosto do que eles fazem aqui, gosto da vida dos procuradores aqui na PGE, né, o que eles contavam e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, ainda não estudava também e ainda estava em dúvida do que eu ia fazer.
porque por causa dessa greve, a UERJ fez um regime especial de estudos, então, e com medo de ter mais greves, acabei fazendo 2 períodos em um na faculdade, no ano de 2017, e ao mesmo tempo fazer outra faculdade também, que nesse tempo parado eu tocava música e pensei em fazer produção fonográfica. E aí fiz um ano, concomitantemente com direitos, tudo em 2017, 2 períodos, estagiando na PGE e essa de produção fonográfica. Então nem sonhava em estudar para concurso. Mas aí foi isso, aí produção fonográfica eu não me encontrei, me formei na UERJ, e aí quando você se forma, acaba tendo que sair do estágio da PGE, não tem como ser efetivado, né? Tem que passar em concurso. Infelizmente, né? Não tem estagiário para procurador. Só promover, né? Seria... Pô, ia ser muito bom. O estagiário procurador, ia ser um caminho mais fácil. Mas e aí? E aí foi isso. Aí você Aí entra já na história. E aí? Como é que chegou lá? Aí me formei no fim de 2017, e aí sim, nessa época eu não trabalhava. E aí pensei, pô, tenho que correr atrás. E aí pensei em 2 caminhos. Eu tinha estagiado no escritório de marcas de propriedade intelectual durante 2 anos, então entrei numa pós de propriedade intelectual aqui no Rio de Janeiro, e ao mesmo tempo comecei a estudar para concurso público. Na época tinha saído o edital da PGE São Paulo, né, o de 2018, e como muitos concurseiros no início pensam, pensei, vou pegar um sprint final, um reta final e vou passar. E aí foi isso, assim, o primeiro semestre de 2018, essa época sim, eu só estudava junto, fazendo a pós e também estudando para a PGE São Paulo, mas aí o resultado não foi, com 5 meses de estudos, o resultado não foi nem um pouco próximo de passar na primeira fase. Uhum. Acho que com 64 eu fiz 49, assim, fiquei 15 abaixo. Dá para dizer aí, se for fazer um período de estudo, que tu estudou desde 2018 até 2020. Isso, 4 foram 5 de anos. aprovação. 4, 5 anos. 5 anos. 5 anos. 5 anos. 18 inteiro e até 22, né? Sim. E desses 5, 4 anos e meio sempre trabalhando. Só esses primeiros 6 meses que Tá. foi Aí só estudo. tu tava sem dinheiro, sem trabalhar, meio assim. Sim. Aí não passei na PGE São Paulo e vi que o buraco era muito mais embaixo, que não era tranquilo passar em concurso público, que tinha muito feijão com arroz para comer para chegar até lá. E na pós que eu fazia de propriedade intelectual, sempre surgiam uns anúncios de emprego e tal. Aí eu pensei para mim, vou buscar um emprego e ao mesmo tempo vou pegar um curso extensivo, né? Acabei que não fiz o revisão na época, porque eu estudava mais para as procuradorias aqui do Rio de Janeiro, que era sempre o meu... O 6, sei lá, como é o nome daquele CEAP. Foi o CEAP mesmo que eu fiz. Uhum. E aí peguei o curso extensivo deles e entrei numa produtora, né? Entrei na produtora até do Caetano Veloso aqui do Rio. E Na aí, produtora pra quê? para advogar. Advogou na produtora, tá. Com o pessoal, do Caetano. Isso. Que onda. Aí, Conheceu o Caetano Veloso? conheci lá, era legal, assim. Ele de vez em quando ia lá. Aí era legal que a gente ganhava ingresso, às vezes, para ver show no camarote, aqui backstage, era legal. E ele era gente boa, Caetano, ou é tranquilo na dele? Ele é muito zen. Muito zen. É um cara completamente zen, não quer muito saber das questões de negócio, não quer nem um pouco saber do direito. Uhum. Ele quer tocar a dele lá, tranquilo, sempre com opiniões muito relevantes, mas muito, muito tranquilas. Uhum. E o Ângelo, inclusive, eu conheci ele na pós de propriedade intelectual. Que massa. E aí, colegas de pós, a gente conversou, você faz prova de procuradoria? Eu também. Aí começou... E aí... Aí você ficou começou a trabalhar nesse escritório e... No escritório não, na produtora direto, né? Mas aí tomava quanto tempo da sua vida ali, o trabalho, mais ou menos? Horas por dia. Eu pegava 11 da manhã e ia até 7 da noite. Entendi. Sim. Aí estava que horas? Estudava sempre de manhã, tentava pegar tipo de 8 às 10, e aí depois ia para o trabalho, aí voltava, sempre tentando fazer exercício físico também, que acho que faz bem para a cabeça também. Claro que tem momentos que não dava para fazer, momentos de reta mais, mas nessa época do estudo de base fazia mais.
E agora faço novamente, graças a Deus. E aí depois voltava para casa e estudava geralmente de 9 às 11, às vezes de 10 à Mais ou menos meia-noite. 4 horas por dia, né, de estudo. Sempre tentando manter uma média de 4 horas por dia de estudo durante a semana e fim de semana estudando também para compensar. Conta aí tua vida, então, de concurso de segundo semestre de 2018 para cá, até passar. Tá. Onde é que errou, onde é que acertou, se teve uma hora que você deu uma guinada e passou a acertar. Enfim, Tá. conta aí. Todo esse período do curso extensivo que eu estava fazendo, tanto o pré-PGE São Paulo até a PGE São Paulo e depois todo o curso extensivo, meus resultados não chegavam nem perto de passar. E mesmo assim eu fazia algumas provas. Eu lembro que eu fiz PGM Curitiba em 2019, PGM Contagem e tudo assim, ficou muitas questões de chegar no corte, assim, eram umas 20 questões, 15 questões. Isso já com um ano e meio de estudo. Ainda faltava. Nesse estudo aí extensivo, a Gel, o Dourado perguntou, é relevante mesmo. Você estudava todas as matérias já ou só as principais? Já Nessa base. já tinha todas as matérias, não tinha penal, Tinha que agora está muitas sessões, assim, né? E algo que até acho que foi um problema do curso, e depois que eu terminei ele, fui complementar com outras formas de estudo, é que ele era um curso muito voltado só em videoaula. E aí te dá uma base legal, até que te dá um conhecimento do direito, que acho que lá na frente até fez diferença em prova discursiva, em prova oral, mas na múltipla escolha, que é a primeira fase que você tem que passar, falta. Então não tinha muita seca, não fazia muita questão, e por isso que nessas provas múltipla escolha eu ficava 20 questões do corte, 15 tu estudava questões. por videoaula e livro, ou tu estudava por videoaula e o material que tu fazia da videoaula? Ou tinha um material em PDF? O curso vinha com os resumos da videoaula feitos por monitores e tudo mais. Então, videoaula e os resumos dela que outros monitores meio que transcreviam a videoaula. Mas, como era sempre assim transcrito, não tinha lá o dispositivo de lei. E muitas vezes, quando tem lá o dispositivo de lei, você sabe a teleologia por trás dele, né? O que ele quer, mas às vezes chega lá, Sebrasp, muda uma palavra. E se você não leu ele, você não percebe tipo assim, você conseguiria debater sobre ele por 30 minutos, até apresentar sobre ele, mas não acertaria uma questão objetiva, né? E aí era isso, e aí não chegava nem perto de passar. Mas, aí nessa época também, enquanto eu estava estudando, lá em 2018, aí vieram as provas das residências aqui do Rio de Janeiro. No final de 2018 teve a prova da PGM, da residência, da PGM do Rio e da PGM de Niterói. E aí 2 provas discursivas, então acabava que o que eu estudava dava para ajudar. E aí passei nas 2 e em abril de 2019 a PGM do Rio me convocou. E aí eu estava cada vez mais certo que o que eu queria era a procuradoria e não trabalhar com a área de propriedade intelectual, direito autoral, que eu até gostava, tal, mas eu via que realmente o que eu queria era a procuradoria. E aí eu decidi trocar, ganhando metade do que eu ganhava, mas trabalhando menos. Aí eu trabalhava 5 horas por dia, em vez de 8. Dava para fazer um estudo melhor. E também era a oportunidade de efetivamente aí ter certeza que o que eu queria era ser procurador. Porque como estagiário, você, pelo menos, claro, acho que varia, depende de cada setor, depende de cada PGE, PGM. Não posso falar isso como uma verdade universal. Mas eu fazia muitas peças simples, era petição de juntada, era memorial. Aí ia muito fazer diligência no fórum, ia lá pegar cópia de processo físico, isso como estagiário da PGE. Quando eu fui da PGM, você praticamente faz o trabalho junto com o procurador. Aqui na era assim. Então, eu trabalhei tanto no consultivo, que eu fazia inúmeros pareceres de contratos administrativos, quanto eu trabalhei também na Procuradoria de Urbanismo e Meio Ambiente. E aí era contencioso de massa, nunca tinha trabalhado contencioso mesmo assim na vida, e comecei a gostar muito. E aí eu tive certeza de vez que o que eu queria era ser procurador. Então foi importante a saída para PGM residência também, para ter essa certeza e para ganhar mais tempo de estudo também. Sim. Aí deu ali, pelas minhas contas, metade de 2019 para 20.
você já tinha Isso. acabado o extensivo, já tinha feito algumas provas e já estava também na residência, né? Isso. E aí, como é que você Aí, está? aí, no fim de 2019, teve a prova da PGM do Rio, que foi a primeira prova que aí eu realmente cheguei perto de passar de primeira fase. É outra prova, também discursiva e tudo mais, mas lá, lá não tem, né, cláusula de barreira, né? Podem passar 200. Você tem que tirar 60 e pronto. E aí fica 59 e não entrei. E, é difícil, mas teve muita reprovação por uma questão, por um ponto. Isso aí teve muito durante a trajetória. E aí, mas aí eu vi que estava perto, já estava. Começando a funcionar, né? E aí, assim que passou a PGM do Rio, eu falei, vou fazer algumas PGMs no interior de São Paulo, que é mais aqui perto. E aí eu cheguei a fazer PGM Campos de Jordão, que foi um concurso até que anulou, nem terminei. Passei para a segunda fase na época e o concurso anulou. Cheguei a fazer PGM São Roque, também que é perto de São Paulo, e aí também estava passando para a segunda fase. E aí veio a pandemia. Aí Parou tudo de novo. parou tudo de novo. E junto o ânimo de estudar, né? A hora que estava chegando perto, dei uma diminuída de ritmo, falei, cara, não tem concurso nenhum próximo, só aumentando a quantidade de gente morrendo, de gente ficando em casa. Falei, cara, quando que vai voltar isso? Eu não sei, mas também acho que não era nem o momento de pensar nisso, né? Considerando a situação do país. E aí até voltei a jogar videogame na época, foi algo que eu larguei completamente durante a preparação. Uhum. Tem coisas que tem que abandonar mesmo, não tem jeito. E aí, durante a pandemia, comecei e tal. E aí entra a revisão PGE na minha vida. No segundo semestre de 2020, tentando voltar a ter ânimo para estudar, eu falei, cara, não adianta pegar outro extensivo. Talvez até adiantasse, mas na época esse foi meu pensamento. Não adianta pegar outro extensivo. E aí eu já tinha alguns amigos que tinham feito o curso de vocês para a PGM do Rio, alguns simulados, tinham falado que era muito bom, que apesar de eles não serem do Rio, as questões eram muito boas, a correção era boa. E aí eu resolvi pegar o foco total, para ter um ritmozinho de novo de estudo. É o mais simples, né? É o curso mais de boa, assim, da gente. Né? É. E é o curso com investimento menor e que eu falei, vou seguir ele, que aí eu vou manter o ritmo de estudo. Uhum. E aí foi no final de 2020, peguei o foco total, fui mantendo o ritmo de estudo, até que no final também de 2020 saiu o PGE do Rio. Aí falei, agora vamos mudar tudo de novo para o estudo do Rio de Janeiro. Foi esse vai e volta. Era estudando, às vezes estudo para o resto do Brasil, às vezes estudo para o Rio de Janeiro. Uhum. Mas todo estudo aproveita. O estudo do Rio de Janeiro, vou falar lá na frente, ele com certeza foi fundamental para a minha aprovação no Rio Grande do Sul. Isso, com certeza. Então, todo estudo, por mais... Foi oral, né? Tanto na oral quanto na discursiva. Porque o Egon Bockmann, ele é da mesma escola do pessoal aqui, os procuradores da PGE, Flávio Amaral Garcia, Gustavo Wienborn, do Direito Administrativo Moderno. Uhum. Então, eu comecei a fazer um bando de citação na prova que o cara ficou, pô, esse cara tá citando o cara que fez mestrado comigo lá. Então, acabou que me ajudou na nota. Uhum. Aí, certo. Voltando um pouco. Aí, estudei para a PGE do Rio, durante 2021, agora, né? 2021. E aí, dessa vez, passei para a segunda fase. Mas estudei ela sempre. E assim que eu fiz a primeira fase, aí eu peguei de vocês o sprint da PGE Paraíba, que eu falei, não saiu o resultado ainda. O primeiro concurso pós-pandemia, né? Foi o PGE Paraíba. Isso. Primeiro desse do Brasil, que tinha tido a PGE do Rio em julho. Isso. E Paraíba em setembro. Isso. Aí eu peguei o sprint da PGE Paraíba com vocês, peguei o discursiva e que as provas foram juntas, né? Os dois juntos. O discursiva e o objetiva, e aí tava seguindo o cronograma certinho. Isso tudo já trabalhando no escritório também, acabei pulando essa parte. Aí você ficou na residência aí no escritório? Não, aí quando eu tava na residência, também no início da pandemia, isso ajudou também a perder o ritmo de estudo lá na época. Que a pandemia começou em março, e em maio, um procurador do município aqui do Rio, que era casado com uma advogada que trabalhava comigo no Caetano Veloso, ele estava precisando
de advogado e ela me conhecia, aí acabou me indicando, ele veio falar comigo, perguntando se tinha interesse em advogar em direito público, aí sim, em direito público, porque ele é procurador aqui. E aí eu vi como uma oportunidade legal. E fui Aí já passou a em... trabalhar mais de novo. Mas ganhava mais e trabalhava mais. Isso. Aí já era 8 horas por dia. Quando precisasse, ficava até mais tarde. Mas, assim, de uma forma geral, cumpria bastante o horário Aham. mesmo. Porque tem escritório que você vira à noite trabalhando. Sim, sim. Toda hora você vira à noite trabalhando, tudo mais. Aí eu já acho que fica realmente muito difícil, se não dizer impossível, de estudar. Mas Até fica às 8 horas. porque a cabeça do cara fica vinculada a outra coisa, né? Fica vinculada ao teu escritório, não consegue nem ter duas fontes de concentração, digamos assim, né? Mas um que segue às 8 horas, aí dá. Aí dá para você ajeitar novamente. Meu horário lá era de meio-dia até às 8. E aí pegava de manhã de 8h30 até umas 10h30, 11 horas. Voltava de noite, dava uma estudada assim, até 1 da manhã, quanto aguentasse. Aí De 11 até somava de novo umas 4, 5 horas por dia, né? Provavelmente. dormindo 6. Não Só dá que para dormir. né? Com constância. Sempre. Como? Eu digo assim, daí em diante você não parou de estudar, né? Não, aí não. Aí já foi direto. Porque aí peguei o foco total e aí depois mudei de novo o estudo para PGA do Rio, estudei como nunca. Foi PGE Sem Paraíba. Aí estudei para PGE Paraíba, mas não terminei o estudo para ela. Porque eu estava estudando para ela, acho que foi assim, do início de julho até o meio de agosto, e aí no meio de agosto saiu o resultado da primeira fase da PGE do Rio. E aí tu E passou. aí falei, pô, vou estudar para a segunda fase, mas ainda fiz a PGE Paraíba. Mas lá bateu na trave, fiz 86, foi 88 Isso. o corte. Era vergonha, assim. E era impressionante. E aí fiz aí terminei, mas fiz a PGE Paraíba e fiz a segunda fase aqui da PGE do Rio. Que Você era foi. goleiro, né? Você era goleiro na pelada? Não, era no handball. Ah, No handball na faculdade. não. Jogava. Goleiro de handball nem lava bolada? Aí fiz os 6, 5 fins de semana de prova aqui da PGE do Rio, né? Sim. Que é a pura. Que pra mim era um pouco mais tranquilo que eu moro aqui. Aham. Então era um pouco mais fácil, mas pra cá de fora. Tem muitos amigos que alugaram apartamento aqui por um mês e meio. Amigos que eu fiz nos concursos depois, que falaram, cara, fiquei 1 mês e meio morando em Niterói. E é isso. É uma prova bem diferente. É. E a prova da PGE do Rio acabou no meio de outubro, acho que foi dia 17 de outubro. E aí, logo nos fins de semana seguintes, vinha aquela tríade de provas do resto do Brasil, que era PGE Goiás, PGE Alagoas e PGE Rio Grande do Sul. Um fim de semana depois do outro. E aí eu falei, não estou fazendo questão, não estou lendo lei, estou estudando doutrina pra caramba, mas jurisprudência estava bem afiada, que a prova do Rio tem muita jurisprudência, então a jurisprudência estava em dia, só não estava em dia com leitura de lei e fazer questão objetiva, e nem com lei local de lá, essas coisas. Mas aí fiz. Falei, vou fazer as 3, vai que dá certo. Fiz Goiás, fiquei de novo fora por uma, corte 75, eu fiz 74. Fiz Alagoas, aí Alagoas não, faltou muito, umas 9 questões, 10. Porque a Sebrasp tem muita coisa de decoreba também, aí é um pouco diferente da FCC, né? A FCC faz questão que você tem que pensar, assim como também a FGV e a Fundatec fez também, como era banca contratada. Aham. A Sebrasp, apesar, às vezes é mais decorar a jurisprudência, decorar a lei, decorar doutrina, então Decorar caso tava, de julgamento, às vezes, né? é, aí tava um pouco atrasado no Sebrasp, então faltou bastante em Alagoas. E aí veio o Rio Grande do Sul, que é aquilo, é a prova que é para ser. Porque tiveram algumas coisas que mostravam que não era muito por ali. Primeiro, lá antes da pandemia, eu tinha feito a PGM São Roque, né, e tinha passado bem aqui. E a segunda fase foi no mesmo dia da primeira fase do Rio Grande do Sul. E aí até falei, pô, não tô passando nas outras, vou fazer uma PGM de interior que é mais tranquilo, a gente pensa, né? Que já vai faltar muita gente, 1 ano e meio depois.
e queria ser procurador antes de qualquer coisa, não me incomodava de ser uma escada, primeiro fazer uma com uma menor remuneração, para depois tentar uma de capital e uma de estado. Mas aí aí eu até fui conversar com minha mãe, falei, mãe, acho que não, tal. Aí ela falou, cara, faz a grande, assim, você já está trabalhando no escritório, você já tem sua base, você já está em sua independência, você já, sabe, mora sozinho, todas essas coisas. Faz a grande e lá eu ainda pensava, cara, lá ainda é banca própria, assim, nunca tinha lido emitir dinheiro na minha vida, sabe? O Egon Bachmann, pelo menos eu tinha escutado um pouquinho do podcast dele e tal. Mas enfim, aí decidi fazer esse do PGR Grande do Sul. Também peguei aquela revisão de véspera de vocês, que também, em todas as fases, foram fundamentais. Isso aí agora eu vou aproveitar e vou agradecer agora, uma de cada vez. A revisão de véspera de vocês foi online para o Rio Grande do Sul, foi aquele que vocês lançaram para comprar o pacote. E aí lá tinha sido um pouco complicado, que no dia 5, a prova do Rio Grande do Sul foi 7 de novembro. Dia 5 de novembro, teve a leitura de notas da segunda fase da PGE do Rio, online no YouTube. Então, você não e aí lá, não passei. Descobri na sexta, antes de ir pro Rio Grande do Sul. já Então, foi um abalo, assim. E aí, no mesmo dia, fugindo dos concursos, eu gostava muito de Marília Mendonça, amava. Gostava muito, achava incrível. Ele faleceu, também 5 de novembro de 2021. Caramba! Dia negro, né, na sua vida. Foi um dia ruim, 5 de... Mas aí mal imaginava que 7 de novembro ia começar finalmente a aprovação, né? Às vezes mudou tudo, né? pega essas peças. E aí, pô, saiu o resultado de tarde, ela a mesma coisa. Eu até estava no escritório, quando estava vendo o escritório, estava acompanhando no YouTube as notas, não tinha ido na PGE ver, eles tinham feito uma live pelo YouTube para leitura de notas. E aí, pô, fiquei abalado, falei, pô, cara, tô precisando sair um pouquinho mais cedo do escritório. O Vitor disse que você é o maior fã de Marília que ele conhece. É isso. Eu realmente gostava muito, sabia a discografia inteira, só ouvia ela Sério, o tempo todo. Ainda ouço. Você chorou quando ela morreu? Hã? Tipo, você chorou e tal, assim? Era só mesmo, velho. Pô, eu gostava muito. Eu fui nesse dia 5, eu fui pra festa de sertanejo aqui no Rio de Janeiro pra ficar ouvindo música, porque era o que eu precisava no momento. Caramba. É isso. Certo, aí você foi pro dia 5, você foi pra balada ainda. Eu tava precisando, não tava bem de cabeça, tinha que beber. A gente tá feliz e a gente bebe quando tá triste. Essas são as duas regras. Você viajou pra Porto Alegre, porque a prova era 7? Eu viajei no sábado, dia 6. Tá. E viu a aula de véspera quando chegou? Lá. E selecionei algumas matérias. E aí deu tudo certo. Aí viajei pra lá de ressaca ainda e tal, dia 6. E aí falei, pô, cheguei no hotel de noite e falei, vou ver o aulão de véspera. E aí eu agradeço muito, acho que já era o Rafael, o professor de civil de vocês, nessa época. Rafael Borges. Rafael Borges. Cara, ele acertou umas 4, 5 questões da prova, na véspera. Eu lembro disso. E civil, assim, é uma matéria que eu precisava mais, pelo menos, que acertasse. Porque o núcleo duro, a gente acaba estudando para a procuradoria, tem uma base maior. Então, é sempre bom quando vocês acertam, mas mesmo que vocês acertem, acaba que dá para ir legal quando você já tem uma base. Civil, acertar 4, 5 questões, para mim, foi providencial. Civil, trabalho empresarial, essa disciplina, quando o cara acerta na véspera, é top, né? Que aí ajuda muito. E aí deu tudo certo, fui fazer a prova, mas nem achei que tinha ido tão bem, não. Saí de lá, falei, tá difícil, não tô passando mais outra. Você deve ter ido bem que só em português, né? Português eu fui bem, acho que eu fiz 15 de 20 lá, e fiz a prova lá. Amanhã você vai pro samba lá no Cibic? Pô, Ângelo vai também. Vamos comemorar. Que você que vai bancar tudo amanhã, né? Aí a gente conversa amanhã. Mas agora tem que aproveitar um pouquinho a vida de aprovado. Você tava falando pra sair ontem, mas, pô, terça-noite. Você saiu ontem? Resultado. Não, ontem não. Ontem não tem como. Resultado, né? Ontem você segurou. Pô, saiu o resultado ontem, 10h30 da noite, que eu soube, eu acho. Ninguém ia topar sair comigo, eu ia sair sozinho. Peraí, que o seu apelido a partir de amanhã é André Bancador. Deixa eu entrar o vencimento primeiro. Aí você foi lá pro Rio Grande do Sul, foi bem. Ficou em que lugar na primeira fase? Cara, acho
que eu passei em 50 e pouco. Eu tirei 80 e o corte foi 74. Então, aí eu tirei 80. Mas teve gente tirando 92, teve gente tirando 86. Ainda tinha o pessoal que passou nas outras, Caio, Thiago Brilhante, todo mundo fez essa prova Ó, lá na frente. o Ian tá mandando tu chamar ele lá para Então, bora. o pagode. Então, vou mandar agora lá no grupo de nomeados para o pessoal do Rio e todo mundo. Pois é. Aí, segunda fase, aí era boa para você no Rio Grande do Sul, né? Aí foi melhor. Aí, quando eu vi, logo voltei, já coloquei a nota no olho na vaga, já vi que estava mais alto, assim, já fiquei, pô, até me ajudou a ter ânimo para estudar. Depois da reprovação da PGE do Rio e nas outras que eu não estava passando, ver que eu tinha passado por uma outra segunda fase, falei, pô, ainda bem. Então, ainda dá. Esse concurso do Rio Grande do Sul para mim foi muito bom mesmo. Aí me deu uma força para manter os estudos, apesar de o que era meu objetivo inicial, que era a PGE e a PGM do Rio, já ter passado. Aí no Rio Grande do Sul ou fez outras provas nesse meio do caminho aí? Fiz também, fiz Ceará e Mato Grosso do Sul, não passei nenhuma das duas. Entendi. Mas fiz as duas e acho que fiquei 4 questões fora nas duas. Aham. Olha que loucura, né? A prova era a prova. Exato. Tá, e aí? Aí, eu estudo para banca específica, para a segunda fase. Que aí eu vi que tinha banca, peguei o curso de vocês de segunda fase também, e aí eu vou falar lá na frente como me ajudou também na segunda fase. Aí comecei a reouvir todo o podcast do Egon Bockmann, que eu estudo para a prova de administrativo. Foi no podcast dele. Estudei muito, li e reli, ouvi e reouvi, na verdade, o podcast. E aí pegava o tempo que dava. Indo de metrô para o trabalho, era ouvindo o podcast dele. Então era tipo 2 podcasts na ida, 2 podcasts na volta. E aí você vai aproveitando o tempo de estudo que não é de estudo. Eliane Barros é quem? Tu conhece? Quem? Minha tia. Ah, tá. Tá orgulhosa aí. Mas diz aí, vai, continua. Estudou para a segunda fase, acabou passando. Isso. Aí foi para que lugar? Aí, podcast do Egon Bockmann, constitucional. Entendeu? Foi isso. Tô tentando, não sei mexer nisso daqui, não. Peraí. Peraí. Eu não sei. Pronto. Minha descabelada, que eu machuquei o braço. Acho que ele tá sabendo o que aconteceu no sábado, mas fiquei sabendo ontem. Eu, como tia madrinha, estou mega orgulhosa dele. Agora, ele sempre foi estudioso ou era bagunceiro? Não, ele era tranquilo. Sempre foi mega tranquilo. Sempre foi. Ele foi. Ele era. Ele foi, não. Ele é sempre foi mega tranquilo. Show de bola. Vai ser procurador agora no Rio Grande do Sul, daqui a pouco. Show. E eu vou estar lá, hein? Eu também vou estar lá na porta. A gente se encontra lá, então. Então tá bom. Beijos. Beijo. Tchau, tchau. Pronto, saiu. Primeira vez que uma tia entra na live aqui do Revisão. Top demais. Vai, diz aí, continua. Então, voltando. Aí, estudo agora sim para banca específica, né? E aí, até o mitiqueiro, eu estudei errado. Eu peguei o manual dele mesmo e tudo tava no livrinho dele, até que tá segurando aqui o celular agora, que é um menorzinho. Tava tudo lá. Toda a questão da prova tava lá e eu li o enorme. Um domingo Sarla. Você deve ter lido um pouquinho só também aí pro Rio Grande do Sul, né? Sim, sim. É. Mas aí o que aconteceu? Aí no resto até que eu fui bem, mas Mitidiero eu não sabia nada, que era a doutrina dele. Mas ainda que a principal questão da prova, que era de precedentes, que até que é um tema clássico do Mitidiero, vocês tinham cobrado também um dos simulados de vocês da segunda fase. E aí ela valia 50 pontos, nela eu tirei 35. Eu falei, tá, aí deu pra dar uma salvada. Ajudamos de novo, então, um pouquinho. Então, já foi as 2 fases, as 2 primeiras fases. Mas ainda assim não passei. Eu, de primeira, fiquei fora. Ah, foi? Não sabia, não? Não, eu entrei no recurso. Você levou corte em uma disciplina ou ficou fora na pontuação geral? Não, em 2 disciplinas. Na pontuação geral, eu estava em 10º, mas eu estava com 45 em constitucional e 45 em processo civil.
Caramba, Então, você entrou já. Caramba, foi corrido essa prova, então. Aí entrou com recurso. entrei com recurso, mas assim, sem muita esperança, né? Entrei porque, vamos entrar, tal, fiz o melhor recurso do mundo, que dava para fazer, é claro. Em constitucional até acreditava que dava, porque teve uma questão de jurisprudência que eu acho que ele pegou. Era uma questão de ambiental, até dentro de constitucional, que era falando da competência do município para legislar sobre caça. E aí é aquela jurisprudência clássica que o município pode legislar sobre direito ambiental, né, na competência concorrente, desde que de forma harmônica com o Estado e com a União. Só que tem uma outra jurisprudência, que aí é do Código de Caça, que diz que é um Código de Caça de São Paulo, que falava que a caça pode ser vedada desde que permitida dentro das hipóteses que a União permite também na lei dela, que é controle de espécie e pesquisa científica. E aí eu coloquei esse entendimento na prova. E veio só com outro. Não, tem que ser harmônico. Entendi. E aí no recurso justifiquei, falando, olha, tudo bem, tem essa jurisprudência, mas tem essa outra que encaixa dentro da resposta também, porque eles estavam cobrando especificamente de caça. Uhum. E aí ele deu o ponto total. Ele tinha tirado tudo, valia 20 pontos isso, ele tinha tirado tudo e ele deu total. Aí você foi para 65, digamos assim. Eu fui para 75, que ainda ganhei em outras questões. Uhum. 45 no recurso de constitucional e em processo civil subi de 45 para 55. Aí você saiu de 10º para que lugar já? Aí eu fui para Aí primeiro. você foi primeiro para a prova oral. É. No Aí aprovado e virou primeiro lugar. Bom, né? foi tipo o Ortiz ontem. Eu consigo imaginar o dele ainda deve ter sido menos ainda, que ele foi de reprovado para nomeado. Mas, cara, eu me jogava no chão, eu só sabia chorar e gritar quando saía esse resultado do recurso, porque, cara, é assustador, é simplesmente assustador. Você tá reprovado, você tá na prova oral em primeiro lugar. Então foi bem. Consigo imaginar o que ele sentiu e imagino ter sido até mais intenso. Ele e o Romulo, os dois. Foi foda. Eu fiquei sem conseguir dormir direito, de tão eufórico que tava, imagina eles. Sim. E merece, com certeza. Agora vamos ser quatro, nos conhecer melhor. Mas e aí? Aí foi para oral. E aí? Aí, prova oral, comecei a treinar bastante em casa. Tinha 2 grupos de treino de prova oral. Um que o pessoal tem o Thales, tinha Andy, sempre treinava com eles umas 4 vezes por semana. Ian tá até agora sem dormir depois da nomeação. Esse deve ter ido pra farra. É isso. E amanhã vai de novo, então, pro Cibir. Já tá marcado aí. Aí comecei a ter esses grupos de prova oral. E aí fiz curso também. Fiz o curso de vocês. E aí fiz também o do Júlio César. O que ele fez Paulo. Fiz os 2. E aí eu acho que faz muita diferença. E já vi muita gente criticando. Quando vocês anunciam o curso, o pessoal fica... logo antes da prova vai me deixar inseguro e tudo mais. Eu entendo, deve ter gente que realmente atrapalhe, mas para mim foi fundamental. Foi fundamental mesmo, porque eu lembro que eu cheguei em Porto Alegre na segunda-feira, o curso era de terça a quinta e a prova oral era de sexta a domingo. E eu lembro que no primeiro dia de curso, eu saí, depois eu fui jantar no shopping, eu, Ângelo e Thales, e eu tava abalado. Assim, tava muito abalado, porque 1000 coisas. Primeiro, eu achei que eu ia mandar muito bem em sustentação oral, que eu já tinha feito como advogado no tribunal e tudo mais. Eu achei que era algo tranquilo. Aí cheguei lá foi o Ernesto, né, que ajudou vocês, que é procurador lá do Rio Grande do Sul. Teu colega. Ele que estava vendo minha primeira sustentação oral. E aí eu simplesmente fiz em 5 minutos, quando podia fazer em 10. Correndo pra caramba. E ele falou, você me achou feio? Aí eu falei, por quê? Você não olha pra minha cara? Eu falei, tá bom. Aí eu já comecei a ficar meio... Eu falei, cara, sustentação que eu achei que era bom, não sou. Falando, aí ele tá falando, cara, você fala muito rápido, você tem que falar mais devagar. Aí você me colocou pra treinar, até com a Rafaela Sena, que passou também, os 2 falavam rápido, a gente se controlando para falar mais devagar.
E aí eu pensando, cara, terça-feira eu já tenho sustentação na sexta e a arguição Mas não, tô fudido. tô fudido. Mas aí, ao mesmo tempo, é aquilo. Você deita na cama e você fala, cara, tem 2 dias ainda, os professores lá estão para me ajudar e os alunos estão se ajudando. Foi um clima, não sei se todo curso é assim, que eu só fiz esse. Assim, eu diria que, na verdade, eu não consigo lembrar de um que tenha tido um clima não amistoso. Mas tem que é mais que outros, né? Tem alguns que esse clima é mais forte que outros. Lá era muito bom nessa parte. Foi muito bom o clima, assim. O pessoal se ajudava mesmo, sabe? Não tava aquele clima de concorrência. E é até engraçado, quando eu converso até com minha mãe sobre estudo para concurso, ela fica, ué, vocês treinam juntos, assim, e a concorrência? Eu fico, mãe, o importante é passar todo mundo. E não passa a grande maioria. Sim. O pessoal que estuda, todo mundo que eu estudei junto passou. Então, e isso é uma sensação muito boa. Sim. Todo mundo que eu fiz em casa, dos meus 2 grupos de treino oral em casa. E é isso. Então, foi muito bom isso. E aí, fui melhorando, né? Ganhando a confiança para falar mais devagar. E até outras dicas que vocês dão que fazem a diferença também. Eu lembro de eu chegar com uma gravata listrada, acho que quarta-feira ou quinta. E aí você virar para mim e falar, você vai com essa roupa, não era? Eu falei, não, falar, vai com a outra. Aí, mas faz, porque... Mas é com o Felipe Lira. O Felipe Lira, até hoje eu apresento a foto dele em todo curso, ele fica puto. Mas todo curso para falar, apresenta a foto dele, que ele foi pessimamente vestido num dia lá. Sim. Não, e isso é importante. Isso eu acho que faz falta num curso de véspera. E no curso de véspera, no esquema que vocês fazem, assim, logo na véspera, também você indo com a roupa que tem que ir na prova. Porque tem 2 coisas. O curso, o treinamento oral online é completamente diferente do que é na prática. Completamente. É importante você treinar com seus amigos online, ajuda. A gente tá, como a prova da AGU é muito grande, né? Vai ter muita gente e tal. A gente tá organizando um curso de prova oral da AGU já, tá ligado? Das 3 carreiras. Para não ser online. Porque se for online, a gente consegue pegar todos os alunos e tal. Mas não serve, não é a mesma coisa. É tipo assim, 50% pior, ou mais. Tipo, né? Talvez seja 70% melhor um curso presencial. Uhum. Então a gente tá começando a organizar já de agora. Sei lá, nem sei quando é essa prova oral, mas eu acho que é tipo no final do ano. Sei lá, deve ser no segundo semestre, com certeza. Para a coisa funcionar bem, né? Tentar fazer funcionar bem presencial. Uhum. Aí, enfim, lá, eu lembro que eu deixei você e a Rafaela separados no final do dia até, eu acho. E aí, eu tempo lá, eu falei, fica aí mais. Aí depois eu voltei, aí eu falei, fala aí. Aí tava os 2 falando devagar, eu falei, caralho, deu certo. E aí, eu até tinha os vídeos lá, né, no Rio Grande do Sul, de depois de como é que tava falando aí. Todo mundo que viu junto comigo, minha namorada vendo junto comigo, falou, cara, você tá com uma confiança aí que nunca tive assim. Eu falei, o curso tinha me deixado desse jeito. E não dá tempo de perder, o fato de ser muito em cima não dá tempo de perder, porque prova oral é um pouco disso também. Você tem que estar no ritmo. Sim. Então, como você tá no ritmo, vai no dia seguinte, tá tudo quente, você mesmo acertou, salvo engano, foi você que acertou uma pergunta de administrativo, eu acho que o Renério fez no dia anterior, foi isso? Foi exatamente. O Renério fez uma de responsabilidade civil do Estado, que era a natureza jurídica do erro judiciário de quando o preso fica preso além do tempo. E aí eu fiquei, cara, nunca ouvi falar disso na minha vida, mas enfim, falar natureza judicial, né? Porque mas até mistura um pouquinho com o processo penal. E aí ele me explicou, ele falou, não, é porque a fase de execução no processo penal, ela é considerada uma fase administrativa, por mais que tenha juiz e tudo mais. Então é uma responsabilidade, no fundo, administrativa e não judicial. E aí o cara me perguntou isso na hora. Eu fiquei, que isso? No finalzinho, assim, me perguntou essa. Eu falei, essa eu sei agora. Errei no curso, mas acertei. Graças a Deus. Momento certo. Isso aconteceu com mais gente. Eu lembro que Dani, sabe Dani, né? Lembra de Daniela? Sem ser a Dani de Mato Grosso. Ela... Eu fiz alguma... Foi na minha, parece, de tributário. O que eu perguntei para ela caiu na prova dela de tributário também. Às vezes acontece também. E às vezes não é nem o tema exato, assim, como foi no teu, como foi no dela. Mas de algum ponto você já viu, já falou de tanta coisa que você é perguntado, né? Sim. Nem que seja um tema lateral, assim.
Sim, são 3 dias de perguntas, né? De conversa, de tanto até outros alunos ajudam. Sim. Às vezes ele te faz um outro aluno te faz uma pergunta que às vezes nem são vocês, mas de estar aquele contato 3 dias imerso na preparação de prova oral, você chega muito acabado, não era? Depois de noite, eu ficava morto. Sim. Mas você... Cansa, mas vale a pena. Não. Vale a pena. É um cansaço de evolução também, né? É aquele sprint final que eu considero necessário. Faz a diferença. Top. E aí, depois? Aí fez a prova oral, deu tudo certo, passou. Eu achei que, assim, nas arguições, e realmente foi onde eu fui melhor, eu achei que eu realmente tinha ido bem. Tava confiante, Mitidiero era o cara mais legal do mundo, já tinha falado, pô, aqui você foi bem mesmo. Eu falei, muito obrigado. O deficiente de administrativo, a gente ficou fazendo papo de doutrina do Rio de Janeiro, porque ele é da PGE daqui. Sabe, eu senti um clima amistoso. O que menos tinha clima amistoso era o Poulsen, mas o Poulsen é um lorde, né? Ele senta pra trás, bonitão do jeito que só ele, fica lá te olhando. E aí você vai respondendo, mas ele fica muito quieto, assim. De vez em quando ele te dá uma quebrada para você perder sua resposta, né? Ele não sabe ficar... Mas é para mostrar que você sabe lidar, porque, querendo ou não, eu acho que um despacho com o desembargador, com o juiz, é bem assim. E isso também, o trabalho me ajudou. Eu já tinha despachado algumas vezes, então isso do cara me cortar, tipo, mas tem certeza da sua tese? E aí eu tinha que... É um pouco mais fácil no despacho com o desembargador, porque ali você sabe que você tem que defender. Na prova oral, às vezes você tá errando e aí você fica na dúvida. Outro lado. Mas lembra bastante e ajuda. O trabalho ajuda também de outras formas, principalmente nas fases mais avançadas do concurso. A discursiva, costume de escrever peça, tudo mais, ajuda muito você ter a prática profissional. E eu achei que o oral também fez uma diferença. Show. Então chegamos no final, né? Você foi aprovado, ontem saiu o resultado, nomeado procurador. Já recebeu e-mail? Recebi hoje. Pegar os documentos. Não tem data. Vamos ver. A expectativa é fevereiro, início de março. Por causa do prazo mesmo, né? Mas não tem data ainda. Não, data ainda não tem. Perguntaram, eles falaram que a expectativa é depois do carnaval. Então é isso. Fim de fevereiro, início de março. Organizar. Já mandaram os documentos, tem que entregar. E é isso. Então agora, para encerrar, diz aí mais ou menos o que é que você acha que... É porque você tem a sua história e tal, é longa, tem várias idas e vindas. Mas se tivesse que dar uma dica, assim, sabe? Para a galera que está ouvindo e que não foi aprovado ainda e que está meio que cambaleando nos estudos. O que é que você acha que é assim, a principal coisa que as pessoas têm que ter em mente, assim, para estudo para concurso? Para ter êxito? Ou que fez com que você tivesse esse êxito, talvez, enfim. Um recado, entendeu? Uma mensagem, assim, para as pessoas... Porque essas lives, elas servem para isso, né? Para as pessoas ouvirem e, de algum modo, pegarem alguma coisa dali e aplicarem na prática delas, né? Na vida delas. Então, assim, o que você acha, assim, que pode ser um diferencial, ou foi para você, ou você acha que as pessoas não têm tanta atenção e deveriam ter? Não, isso não, com certeza não. Eu acho que tem fases, né? A pessoa que está começando, sem dúvida, assim, está no primeiro ano de estudo. Cara, não começa com um sprint final. Assim, pode começar, mas sua chance de passar é muito baixa. Faz um estudo de base. Realmente é fundamental. Você pegar um curso extensivo que dê orientação de ler PDF e, novamente, aí foi um erro da minha preparação e por isso eu demorei um pouco mais a ter resultado. E fazendo um curso extensivo dessa forma, com certeza é melhor. Que é misturar tudo. Não, eu fiz muito videoaula no início. Então, isso demorou muito a eu ter resultado na primeira fase. Então, tem que ter essa mistura. Ler PDF, fazer questão até dizer chega. Eu acho que é o diferencial. Sabe quantas você fez? Cara, no que concursos hoje deve estar com mais de 30 mil. Mais de 30. A gente vai entrevistar uma das pessoas, eu acho que é em fevereiro, que ela fez 36 mil. Tu também tá nessa faixa aí. Eu fiz muita questão em concursos. E assim, e esse número também mente, porque eu amava fazer simulado. Então, simulado, pegou curso PG Paraíba. Eu amava fazer os simulados de vocês.
Se tinha simulado barato vendendo no mercado, eu também pegava, porque gostava de fazer questão. E dados às vezes pegam temas que estão mais atualizados que a questão do concurso. E muitas vezes cai jurisprudência recente. Mas aí, só para a galera que gosta de encurtar caminho, só para lembrar, o cara passou 5 anos estudando, fez mais de 30 mil questões, estudava praticamente aí por 4 anos e meio, uma média, claro que com altos e baixos, mais de 4 horas por dia, não é muito, mas ele provavelmente teve constância por um bom tempo, né? Você acha que passou quanto tempo estudando sem parar, mais ou menos 4 horas por dia? Cara... Porque teve 2020, né? Mais ou menos, da pandemia, 19 para 20. Foi do meio de 2020 até agora o fim do ano passado, assim, 1 ano e meio pelo menos. E nesses períodos teve, assim, trabalhando, eu agora, na saída do trabalho, eu tirei meus primeiros 10 dias de férias que foram efetivamente para viajar. Eu só tirava férias de véspera de concurso. Então, eu tirei férias para o Oral do Rio Grande do Sul, eu tirei férias para a segunda fase da PGE do Rio, eu tirei férias para a primeira fase da PGM do Rio. Então, eu só tirava férias para estudar. Acho que eu tive 90 dias de férias no período, 80 dias foram de véspera de prova. Tirei para e mesmo assim, quase tudo. Eu tirei férias para a segunda fase da PGDF, também não passei. Então, mesmo quando você chega num nível alto, tem muitas outras pessoas em nível alto também. Então, assim, se você ficou com uma questão fora, cara, continua. Porque eu tive inúmeras reprovações por uma questão. Assim, eu nunca passei por uma questão. Nunca passei no corte. Corte 75. Não. É umas 4 acima, umas 3 acima. Mas ficar uma abaixo, nossa, foram 5 pelo menos, assim, que eu lembro aqui. 1, 2 abaixo. E aí, então era muito. Então, um recado, você acha que é fazer questão, fazer um curso de formação de base e não fazer reta final, né? Alguma coisa a mais, você acha? Cara, resiliência e muita é a constância. Essa, para mim, foi a resposta. Não adianta nada. Acho que em qualquer coisa na vida, assim, até, vamos dizer, sei lá, treino físico. Não adianta nada, você treinar que nem louco 3 meses. Às vezes pode até conseguir o resultado, mas aí depois você diminui e fica 4 meses sem estudar direito. Aí pega 3 meses de novo. Cara, vai ser sempre um início novo. Vai ser sempre como se tivesse começado do zero. E não é assim, na minha opinião, que chega no resultado. É manter o tempo todo. Tinha Réveillon, que teve Réveillon de 2020 para 2021, que era na véspera da segunda fase da PGE do Rio, que eu viajei com amigos, da PGE do Rio não, da PGE do Rio Grande do Sul, que eu viajei com amigos e era tipo, amanhã e o início da tarde eu tava trancado no quarto estudando. Aí Onde era a viagem? A gente pegou uma casa aqui em Teresópolis, aqui perto. Tá, aí só pra passar. A galera lá, sei lá, bebendo e tudo dentro do quarto. Eu saía só na hora do churrasco. Era bom que eu não trabalhava também, né? Só comia. Então eu tinha essa vantagem de estudar. Top. Aí é constância, é todo dia. Pode ter dia que não. Isso tem os seus imprevistos na vida. Às vezes vai precisar um domingo, por algum motivo especial. Às vezes você tem, sei lá, alguma coisa triste ou alguma coisa feliz na sua vida que te impeça de estudar. Acontece, mas é importante. E não adianta só estudo de reta final. Não adianta, saiu a AGU agora, vou começar agora a estudar para a AGU. Pode acontecer de você passar, pode acontecer, ótimo. Mas não passou na AGU, continua. Vai vir PGE Bahia, vai vir outra PGE Alagoas, vai vir PGM São Paulo. Alguma hora o resultado chega. Se tiver constância, o resultado chega. E misturando o estudo. Fazendo de tudo um pouco. Lei seca, questões. Alguém apareceu aqui. Tudo bom? Prazer. Vou falar aqui com o tio. Você não tá dormindo, não, filho? Não tá dormindo? Fala boa noite, gente. Fala boa noite. Boa noite. Isso. Não tá dando trabalho para dormir, né? Vai. Você é do Revisão PGE? Isso. Dá tchau, dá bye bye pro pessoal. Bye bye. Pronto. Vai lá, a mamãe chamando. Quer ficar aqui. Ô, André,
Então, com essa aparição final, vamos encerrar. É meu, sim. Obrigado pela presença aí, por ter vindo. E boa sorte lá no Rio Grande do Sul. Peraí. Entra pra pegar ele. Não dá pra não. Peraí que ele tá perturbando aqui pra gente encerrar. Tchau! Chorando. Então, ó, obrigado pela confiança aí também, em todas as fases que você passou com a gente. Você passou aí primeira fase, segunda fase, fase oral. Especialmente pela oral, eu sempre digo isso porque confiar aqueles últimos dias quer dizer que confia mesmo, né? É do mau valor, assim, a isso, porque o cara, tipo, é a última cartada dele. Ele fala assim, eu vou com esses caras. Caramba, é muita responsabilidade, assim, pra mim, pelo menos. E obrigado por essa confiança, boa sorte. A gente vai se ver na posse, ou, não sei se eu exatamente estarei lá, mas um de nós vai estar, pelo menos, ou dois, ou três, enfim. A gente deve ir. A gente vai se ver na posse, boa sorte, sucesso. Quando for ao Rio, a gente se encontra e toma uma também. Brigadão e boa sorte aí na vida. Agora também aposentou de concurso ou vai fazer de novo quando sair as do Rio? Então, não, as do Rio, quer dizer, eu vou fazer Niterói agora, né? Que já está aí na porta, então não vou perder a chance. E eu estou na segunda fase de Minas e Santa Catarina, né? Então vou terminar os concursos. Uhum. Aí, E se sair a PGR daqui a um ano, vai de novo? qual? PGR Rio. Não vai sair, né? Mas não vai. Tem muita lista ainda. Daqui a uns 3 anos tá indo, será? Hã? Daqui a uns 3 anos. Daqui a uns 3 anos tá indo PGR Rio. Na sua cabeça, estuda de novo? Cara, acho que não. Então tá se aposentando. Tá se aposentando. É hora aí já é hora de curtir a vida. Eu pretendo, assim, terminar esse semestre agora. Terminar esse concurso que eu já comecei, porque ainda não sabia quando ia sair a nomeação do Rio Grande do Sul e tudo mais. E já estava inscrito antes de sair o resultado lá. O resultado saiu em 25 de novembro, essas provas foram logo no início de dezembro. E vou fazer Niterói para... Mas eu nem sei se eu quero voltar para cá depois, não sei de nada. Mas tá, faz. Chega lá, vai saber essas coisas. Vai morar lá em Santo Ângelo. Já pensou em Santo Ângelo? Santo Ângelo, já pesquisei todas que tem regional. Chico já morou em Santo Ângelo. Justo. Eu tô com esperança de ficar na metropolitana, né? Porque é bem colocado. Vamos ver se eu fico na região metropolitana. Obrigadão, André. Se tiver as palavras finais aí pra gente encerrar, manda e a gente encerra. Só agradecer pela oportunidade de falar aqui. Nunca tinha participado nem de live também na minha vida. Gostei, foi divertido. Agradecer pela ajuda também durante o concurso, orientação em todas as fases. E é isso, falar com o pessoal que está estudando que continuar sempre constante que o resultado chega. O importante, na minha visão, é a constância. Seja a constância com 8 horas por dia, seja com 4, seja com 3, mas o importante é ter na cabeça que o estudo é algo que vai estar sempre na sua vida enquanto você está estudando para concurso. E aí acaba que é bom. Você aprende, é bom. Gostar, né? E o resultado é bom, né? No final. O resultado é maravilhoso. E é bom você saber direito. Eu aprendi direito estudando para concurso. Na faculdade, exatamente. Eu não sabia nada. Quer dizer, então, chegando lá, você vai mandar botar uma plaquinha, Dr. Cheddar. É isso? Aí você pergunta para meus colegas. A galera... Não sei se o procurador vai achar legal, não. Hã? Não sei se o procurador-geral vai achar muito legal, não. Mas valeu, André. Um grande abraço. Abraço a todo mundo aí. Boa sorte no Rio Grande do Sul. A gente se vê. Falou. Beleza. Um abraço.